Boa noite, gente. Todo mundo me ouvindo? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai ter um tema super interessante, né, que é sobre o fungos assassinos de insetos, que vai ser com a Kiane, né? Falar um pouquinho dela para vocês. Atualmente ela é mestranda de microbiologia agrícola na UFLA. Ela também foi graduanda em ciências biológicas no Instituto Federal de Muzambinho. Ela é ex-bolsista do programa Residência Pedagógica e do PIBID, e ela tem experiência nas áreas de oceanografia, modelagem matemática, de Escherichia coli, morfologia vegetal, botânica e educação. Boa noite, Kiane. Olá, boa noite. Deixa eu ver se a câmera tá dando certo. A luz tá boa ou tá meio escuro? Não, tá bom. Tá? Então tá bom. Boa noite, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da organização do evento para me chamar para falar de um tema tão interessante, assim, que ao decorrer da palestra vocês vão ver que é alguma coisa bem diferente do que a gente está habituado. Especialmente na biologia que eu tenho visto, que recorrentemente a gente não vê muito sobre fungos, né? Então, eu acho que pode ser algo interessante para vocês. E vamos tratar sobre isso, né? Agradeço especialmente a Isabelle, que foi quem fez toda essa ponte aí para acontecer essa palestra. Outra coisa que eu gostaria de falar também são para as pessoas que se inscreveram na oficina de amanhã. Eu gostaria de relembrar que ela foi cancelada, infelizmente, porque eu estava muito animada para essa oficina. Só que eu fui arrebatada pelo Covid. E aí eu não posso, eu achei prudente não ir, mas hoje saiu meu teste do Covid e aí eu vi que realmente era Covid que eu estava. Então, tivemos que cancelar, mas se vocês acharem interessante, legal, a gente pode marcar uma outra data no semestre que vem e elaborar mesmo essa oficina que está bem legal, particularmente falando. Bom, obrigada, Marilis. Talvez vocês tenham percebido que eu gosto muito de falar, né? Além de falar, eu gosto muito de conversar. Então, durante a palestra, eu vou fazer algumas perguntas tranquilas e eu gostaria que vocês me respondessem. Detalhe, fazendo a apresentação, eu não vou conseguir ler o que está no Meet. Então, sintam-se à vontade em ligar o microfone e conseguir e falar e responder as minhas perguntas, tá? E como eu estou com Covid, pode ser que em algum momento eu tenha um acesso de tosse e eu tenha que dar uma desligada no microfone para morrer de tosse aqui e voltar depois, tá bom? Bom, vamos para o nosso assunto super interessante. Deixa eu colocar aqui para... Boa palestra, Kiane. Eu vou desligar o microfone e a câmera só para não correr risco de sobrecarregar e travar. Mas que se precisar, eu vou estar aqui, tá? Tá certo, obrigada. Peraí. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Se quiser ligar o microfone para me responder, tranquilão. Então, sim. Então tá bom. Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje nessa palestra é um assunto que, no decorrer dela, vocês vão perceber o quão importante ele é, que de primeira a gente pode pensar, não faz tanta diferença, mas, na verdade, ele tem um impacto muito interessante e importante para a nossa sociedade. Como a própria Isabelle falou, eu sou bióloga, estou fazendo mestrado em microbiologia agrícola, e dentro do meu programa nós somos mais focados em fungos. Do meu laboratório, especialmente, são fungos comestíveis, né? Cogumelos comestíveis. E aí, aqui nesse assunto, nós vamos falar sobre esses fungos assassinos de insetos, e dentro disso a gente vai puxar um pouquinho para assassinos de nematóides também, que pode parecer um pouquinho distante, mas vocês vão ver que faz muito sentido dentro desse assunto.
Um resumo do que nós vamos ver hoje, dentro de fungos patogênicos de insetos, um outro nome que a gente pode dar para esse grupo é entomopatogênicos, é um nome mais científico. Nós vamos ver sobre o ciclo de infecção, a gama de hospedeiros e o desenvolvimento de biocontrole prático. E aí, puxando um pouco para nematóides, nós vamos ver sobre fungos caçadores de nematóides. Olha que nome interessante, vocês já podem criar algumas expectativas sobre isso. E fungos endoparasitários. Vocês estão vendo meu mouse? Ele estava na tela o tempo todo. Estamos vendo. Tá bom. Legal. Então tá. Fungos patogênicos de insetos. Ou então, fungos entomopatogênicos, né? Eles têm uma característica muito importante da sua própria existência, que faz com que a gente possa aproveitar essa característica na nossa sociedade para um desenvolvimento muito mais saudável, sustentável, de algumas práticas que a gente tem atualmente. E por que é importante estudar esses entomopatogênicos? Dentro do agronegócio e de agriculturas familiares, ou qualquer lugar que a gente vai ter um desenvolvimento de plantações, nós temos grandes problemas ou atrasos de acordo com os insetos que estão ali, que muita gente chama de praga, né? A gente conhece como esse nome, e que para poder tratar delas, o que é usado muito frequentemente? Defensivo químico. Na verdade, eu acho que é o momento que mais está sendo liberado defensivos químicos para poder usar nesse tipo de prática de agricultura, sendo que nós temos inúmeras outras alternativas não, outras ferramentas que muito melhores do que esses defensivos, né? Por exemplo, um defensivo químico que ele já foi muito utilizado, atualmente ele é proibido no Brasil, é o Aldicard. Alguém já ouviu falar do que é o Aldicard? Eu não. Não. Bom, então já vou explicando para a Isabelle que ele é um defensivo químico que ele age numa enzima que vai degradar a acetilcolina. Ou seja, ele atua, de forma geral, no sistema nervoso central e faz com que intoxique esse inseto, né? E levando ele para a morte. Quais que poderiam ser usados alvos desse Aldicard? Ele é usado como inseticida, acaricida, também como nematicida, ou seja, já é uma gama de grupos de insetos que faz com que as pessoas pensem, não, então eu vou usar o Aldicard, tranquilo, né, e tal. Só que, além da prática de usar um defensivo químico muito tóxico, que seja para o ambiente, que seja para as pessoas que vão consumir aqueles alimentos, ou então que seja para os próprios insetos, que seria o alvo, ele, na verdade, contamina todo o ambiente, fica depositado nos leitos de rio, acaba com todo o ecossistema que tem por ali, onde ele é aplicado, e também, ilegalmente, ele é usado, ou ele já foi usado, como veneno para rato. Aldicard, ele era usado como chumbinho, para fazer chumbinho. Agora, chumbinho todo mundo conhece. Sim. Aldicard. Então, algo tão tóxico, né? E que, além de ser tão tóxico, esses defensivos químicos, é muito comum que não se contrate um profissional da área, por exemplo, um agrônomo, para poder fazer o controle da lavoura que você pretende, e aí joga lá de forma meio que irresponsável mesmo. Tipo, eu conheço mata-mato, vou jogar um tanto aqui, vou jogar um pouquinho mais, porque para garantir. Esse para garantir, quando você quando você prefere não contratar uma mão de obra especializada, que seria um agrônomo, aí você só, aumenta toda essa bomba de toxicidade nesse ambiente, dessas pessoas, nesses animais, né, nessas plantas e tudo.
Então, é uma prática que, infelizmente, é recorrente em pessoas que preferem não contratar mão de obra especializada. E aí, qual que é o impacto disso? Né? De todo esse envenenamento que a gente tem, dessa parte que eu já disse. A gente tem como usar outras ferramentas que muitas vezes são melhores do que esse tipo de envenenamento que acontece, que são, por exemplo, os fungos, que têm a característica que desenvolveu, teve adaptações e desenvolveu toda a sua existência em anos de evolução, muito mais que anos de evolução, para poder matar esses insetos, que muitas vezes são os que estão dando problema em lavouras. Então, essa é a característica que pode fazer com que a gente tenha um desenvolvimento muito mais saudável. Se esse fungo ele se desenvolveu e teve adaptações para matar esse tipo de inseto, e só para ele, não vai afetar o ambiente, não vai afetar as plantas, não vai afetar as pessoas que vão comer aqueles alimentos. Ou seja, é uma ferramenta riquíssima aí para um bom desenvolvimento dessas plantações, né? De uma forma muito mais saudável. Exemplos desses fungos, nós temos aqui uma tabela que, do lado esquerdo, nós temos os fungos parasitas, né? Então, metarrhizum, quais são os hospedeiros que ele pode ter? Lepidóptera, coleóptera, ortóptera. Todo mundo aqui é biólogo, né? Já tiveram essa matéria? Sim, amo. Então tá, então eu não vou traduzir. Belvera baciana. Quais são os insetos que ele pode se hospedar? Todos. Isotela, aracnídeos, cordíceps, muitas larvas e pupas de lepidóptera e alguns de coleóptera e himenóptera. Então, já dá para perceber que, assim, já está muito bem estabelecido na literatura quais são esses fungos parasitas e quais são os seus hospedeiros, né? Especialmente aqui que a gente está falando sobre insetos. O mesmo também acontece em outras espécies, como outros grupos, né? Como, por exemplo, fungos que atacam plantas. Mas aí, normalmente, na nossa agricultura, é algo que a gente procura evitar. Nesse caso, insetos que atacam plantas, a gente tenta matar eles, né? Então, tá. Um exemplo de como isso já é galgado dentro das nossas pesquisas é realmente a Belvéria e o metarrhizo, que já são fungos que são comercializados em grande escala, mundialmente, inclusive. Em Poços de Caldas, quem vende esse tipo de produto é a Fitovet. Vocês conhecem a Fitovet? Sim. Já é um lugar que tem esse tipo de ciência e de ferramenta para poder fazer uso dela, né? Outra empresa que é muito famosa internacionalmente, a Copert, essa Asplan, Pesagro Rio, no Rio de Janeiro, Empaer, na Paraíba. Então, é algo muito já bem consolidado, né? Que tá aí uma ferramenta muito útil. Aqui é uma foto bastante triste até, de um inseto que foi morto por Belvéria, para vocês terem uma noção de como que acontece, né? O que acontece com os insetos, como eles ficam, literalmente o cadáver deles, né? Aqui, como o metarrhizo ataca gafanhotos. E aqui a gente pode estudar um pouco sobre as estruturas que caracterizam esses fungos, principalmente visualmente, assim, né? Então a gente pode ver as suas estruturas microscópicas, mas como que elas se expressam macroscopicamente. Então, por exemplo, o Belvéria, que é nessa primeira imagem, ela produz uma conídea cor branca que alternadamente se estende do conidióforo. Então, faz uma conídea, estende, outra conídea, estende, outra conídea, e todas na cor branca. Então, você observa que o animal morto, o inseto morto, ele vai ter essa coloração esbranquiçada. No caso do metarrhizo, é uma estrutura totalmente diferente, como vocês podem perceber aqui.
Então, as conídeas, elas são da coloração verde e elas são desenvolvidas de forma segmentada, né, a partir das fiálides. O Lecanicilium lecane, que também é um outro fungo já utilizado como controle biológico de alguns insetos. Ele produz aglomerados de conídeas com gotas de umidade. Então, ele fica um pouco mais úmido também, né? E aqui, o Entomóptera, que ele produz esporângios terminais e que é liberado de acordo com a sua maturação. Alguém já ouviu falar de... Não vou fazer essa pergunta agora, vou deixar para depois. Um outro fungo muito famoso dessa turma de entomopatogênicos são os cordíceps, né, esse grupo, que além deles serem entomopatogênicos, eles também são medicinais. Ou seja, eles podem ser assassinos de um grupo e médicos de outro grupo, no caso de humanos, né? Esse fungo, ele já foi estudado, né? Ele tem uma ampla área de pesquisa aí, que mostra todos os seus benefícios em relação a câncer, a pacientes com resistência à insulina, a melhora de pacientes que estão passando por quimioterapia, a melhora de desenvolvimento, a melhora do funcionamento dos rins. Então, assim, ele está aí para uma colaboração, né? Para que a gente possa usar de uma forma medicinal, né? Se vocês quiserem encontrar, dá para encontrar pela internet algumas, tanto no formato de extrato, quanto no formato de cápsulas. Não só ele medicinal, né? Na oficina de amanhã, que aconteceria, eu ia levar alguns exemplos também, para vocês verem quantos cogumelos medicinais que a gente tem. E, assim, de excelência na questão de fazer benefícios para os seres humanos, né? Aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona encontrar esse cortíceps no mato. Interessante? Muito interessante. É meio diferente, né? Claro que existem tipos de cortíceps, né? E esse é um deles. Então, é uma das formas que a gente pode contar isso aí, né? E um primo dele, né, o Ophiocordyceps, ele foi inspiração para o jogo The Last of Us. Não sei se alguém que já jogou se acha legal, mas é um jogo que ele foi inspirado nesse fungo que faz animais zumbis, assim, né? Aqui um exemplo dele zumbificando as suas vítimas. Esse som que eu vou pôr agora, ele vai ficar muito ruim? Acho que não dá nem para ouvir, né? Não dá. Mas, ó, então... Para mim não dá para ouvir mesmo, não. Não, então eu vou desistir do áudio. Eu vou tentar narrar um pouco, né? Então, as formigas estão aí consumindo algum inseto que talvez elas tenham matado, talvez tenham falecido. E as formigas estão aí tentando se limpar, né? Provavelmente alguma coisa está estranha. Aí ela começa a ficar um pouco fraca, provavelmente alguma espora de um fungo já começou a tentar conquistar essa formiga, se sentindo meio mal, caindo pelas beiradas, até que padece. Aí as formigas têm esse costume de levar as suas contaminadas ou mortas também
um cemitério mesmo de formigas. Então, vai ficar para lá. E aí, essa formiga que foi infectada, depois de morta nesse caso, ela começa a ser totalmente consumida pelo fungo, né? A gente consegue observar esse fungo se desenvolvendo macroscopicamente sobre essa fonte de nutrição que é a formiga. E aí que você olha e você fica, nossa, que coisa meio bizarra, né? De zumbi, uma coisa assim. Aí, que tristeza. E aí tem outros grupos também que infectam, né? Então não tem só a mesma carinha de fungo que vai assassinar esses insetos, né? Aqui um pouco sobre a diversidade desses fungos. Tem uns que são belíssimos, não tem nem o que dizer. Esse, se não deu para perceber, é um vegetal. Gostaram do vídeo? Muito bonito mesmo. Sim, muito bom, muito interessante. A gente tá falando de morte, gente. Tô brincando. É bonito mesmo, apesar do tema, né? E aí, então, o ciclo de infecção desses fungos, né? Então, como que funciona? Os fungos, eles produzem esporos para poder ser lançados no ambiente, conquistar novas, novos hospedeiros, nesse caso, né? E aí, então, o seu esporo que foi evolutivamente feito para identificar superfícies de insetos, ele se deposita na superfície do inseto. E se a umidade relativa do ar estiver propícia, estiver alta, ele vai desenvolver um processo de germinação. Qual que é esse processo? Um processo que, inclusive, faz o desenvolvimento de um apressório, que é como se fosse uma cavinha, que ele vai fazer para penetrar no exoesqueleto do inseto, para poder acessar as partes mais moles desse indivíduo, né? Então, a penetração na cutícula, e aí, então, ele vai se desenvolver ali, e tentando invadir tanto tecidos da hipoderme, quanto tecido linfático, não tecido linfático não, mas a circulação linfática hemolinfática desses insetos, né? E aí ele pode se desenvolver, então, na invasão na invasão normal desse tecido, ou então jogando pequenos fragmentos de hifas no seu sistema circulatório dos insetos, né? No sistema circulatório dos insetos. E que as duas formas vai fazer com que o inseto chegue à morte, né? Afinal de contas, ele está consumindo aquele inseto. E aí ele vai se desenvolver de forma satrófita. Né? Um grande exemplo aqui para a gente ver como que é a tristeza da morte desses bichinhos. Leia uma legenda.
que vocês acharam? Muito maneiro, muito interessante. Eu tentei colocar a musiquinha do vídeo, porque ela é muito sinistra. E aí você termina o vídeo assim, caramba, acho que vou fazer um velório pra essa mosca, porque, nossa, eu fiquei bastante maquiada, assim. Mas não deu pra passar esse áudio pra vocês, né? Mas, tipo assim, deu pra entender como que funciona a morte desse inseto? Sim. Legal que vocês estão, assim, monossilábicos, né? Assim, eu gosto de conversar. Se quiserem responder, é sim, não, então. Somos tímidos. Vamos melhorar isso. Oi? Vamos melhorando ao longo da apresentação. Ah, legal. Mas, assim, tímido pra quê? Serve de nada essa timidez? Bom, então, legal. Agora, para vocês parar com essa timidez aí de uma vez. Lecanicídio é um fungo, né, entomopatogênico, que ele se desenvolve enquanto o inseto ainda está em movimento. Diferente do Beauveria e do metarrismo. Por que vocês acham que isso acontece? Lascou. Agora eu vou ter que fazer uma frase inteira. Eu acho que é como no exemplo da mosca, para quando ela chegar no voar, ficar um campo mais alto, que é para o fungo se espalhar mais. Então, no caso da formiga também. O fungo faz ela subir até o final da árvore para que ele consiga se espalhar de uma melhor forma, mais eficientemente. Isso acontece, segundo a Marilis, por uma questão evolutiva. Então, o fungo ele acha que vale mais ele acha não. Ele se desenvolveu de forma que valesse mais a pena manter um inseto vivo até a sua locomoção, né? Até e aí depois terminar de consumir ele. Alguém tem outro palpite? Eu posso estar errado, mas talvez porque ele é um tipo de fungo parasita, diferente do outro tipo de fungo que infecta depois, que tem a natureza de só decompor, ele precisa da presa viva para poder se alimentar. É literalmente um parasita. Eu sou leigo, gente, é meu chute. Não, legal. A graça é essa, a gente pensar, né? A gente tá aqui para pensar. E claro que sempre a gente pode estar errado, mas o lance é pensar mesmo. Então, você falou que tem a ver com um ser parasita e outro saprófito, é isso? Isso. Os três que eu cito nesse slide, eles são parasitas. A diferença é que um deles faz com que o inseto morra enquanto ele se locomove, e o outro, a partir do seu desenvolvimento ali breve, ele já mata o inseto, que é no caso do metarrhiza e da Beauveria. Aí a pergunta por que tem um fungo? O que deve estar envolvido nesse processo de que um fungo mata lentamente e o outro mata mais imediatamente? Eu acho que pode ser em relação a onde ele se deposita e onde ele tira seus nutrientes, como o caso da... Você pode repetir? Eu não consegui te ouvir. É porque eu estou no computador meio complicado. Eu falei que é em relação a qual parte ele se alimenta, do que ele se alimenta nesse inseto. Como no caso da mosca, ele começou pelo, eu esqueci o nome, mas é tipo sangue, né, que eu vi lá, e depois vai para a gordura da mosca. Então, acho que possa ter referência a isso, pode ser o local onde ele se deposita e
o que ele se alimenta dentro desse inseto, alguma coisa do tipo. Agora ele está no caminho, mas não é isso. Mas eu vou entregar os pontos, que é o quê? Tem a ver diretamente com toxinas. No caso do metarrhizon, ela produz uma toxina que se chama destruxinas, que é muito importante para a patogenicidade, né, desses insetos. E assim que infectados, eles já têm uma invasão nos tecidos, então já faz com que ele seja morto rapidamente, justamente por essas toxinas. Tal qual o Belvéria, que também produz uma toxina, só que é menos intensa, porque tem uma invasão dos tecidos mais excessivamente. Então, ele invade muito mais, libera suas toxinas mais rápido do que o metarrhizon, né? E aí depois mata o hospedeiro. No entanto, a Irustela, que é esse aqui, ela produz uma proteína extracelular. No entanto, ela vai se desenvolver de forma a consumir todos os tecidos primeiro, e aí, quando você consome os tecidos, você morre por falta de energia, quer dizer, no caso do inseto, né? Falta de energia, falta de líquidos e coisas desse sentido, né? E aí, então, ela produz uma proteína, inclusive, extracelular, que é inseticida. Chama hirsutelina A. E é letal para ácaros e ferrugem, né? A Belvéria, ela também tem uma característica interessantíssima depois da morte desse inseto, que é que ela produz um antibiótico depois que esses insetos morrem, que eles fazem com que bactérias gram-positivas não consigam conquistar aquele inseto já falecido para consumir ele, né? Para fazer toda a ciclagem de nutrientes e tal. Então, acaba que o fungo fica, o inseto morto fica meio que só para ele, não aparecem outras bactérias para poder consumir esse cadáver. Da gama de hospedeiros, a gente já viu então que o Belvéria e o metarrhizon já tem uma gama de hospedeiros muito grande, né? E eles já são usados como controladores biológicos em plantações. Só que existem casos que são muito mais específicos, né? Como o Lecanicilium. Ele é cultivado em culturas de laboratório, é comercializado amplamente, assim, para o controle de pulgas, ou de pulgões e de moscas brancas. Essa Panadata aqui é um exemplo de uma empresa internacional que faz o uso desse micro-organismo. E aí, em contraste com eles, a gente tem outros exemplos, também muito específicos, no caso do grupo dos zigomicotas, é que tem especificidade de seus hospedeiros. Como, por exemplo, a Coelomyces, ela é um fungo que... Não, perdão. A Coelomyces, ela é um caso extraordinário, né? Justamente porque existe um fungo que faz a contaminação de copépodes e um grupo de copépodes, que é o Coelomyces. E aí, de que forma que ele vai atuar? Ele atua no seu ciclo de reprodução, em que a fase diploide é na fase larval desse copépode, nesse caso aqui, está larval desse copépode, e aí ele mata esse copépode no estágio larval. No entanto, ele se dissipa no ambiente em busca de um hospedeiro copépode adulto. Então, obrigatoriamente, o desenvolvimento desse fungo, ele obriga uma alternância de gerações. Então, você vê que, na verdade, fica um caos, né? Porque se esse é um organismo importante, né, para a composição da fauna de invertebrados aquáticos, acaba que é uma boa preocupação para esse grupo, né? Para quem não lembra, o copépode é esse bonitinho aqui,
né? Esse é um dos tipos de copépodes que ele tem bioluminescência. Tanto que numa estação de pesquisa na Antártica, numa área que os russos estavam pesquisando, eles observaram que o gelo estava brilhando muito, e aí ficou, nossa, o que será que é isso, né? Coisa louca, vamos lá descobrir. E aí pegaram um pedaço do gelo e descobriram que eram copépodes bioluminescentes, ou seja, lindos, belíssimos. E aí, então, né, desse exemplo todo que a gente tem falado aqui, tudo, que a gente tem falado aqui e pensado um pouco dos desenvolvimentos de controles biológicos, a gente já teve um grande momento de pesquisa, né? Que é esse desenvolvimento desse controle de um programa de controle biológico que foi um teste. Nossa, peraí. Eu acho que a Covid tá me deixando com confusão mental, assim, tipo, não sei se é a primeira vez que eu pego, eu não sei como que funciona, mas parece que tá desengrenando. Bom, de toda forma, Lubilosa foi um programa de testes de um fungo como controle biológico de larga escala. Então, ele foi muito importante, né, para poder fazer essas pesquisas e distribuir aí para o mundo, porque era um grande problema na questão de gafanhotos, por exemplo, né? Então, se vocês perceberem, o nome Lubilosa significa Loup biologique contre les crustacés et sartoriens. Gastei um francês aqui para agradar vocês. Que é um controle biológico de gafanhotos e outras pragas, né? Ele foi muito importante, justamente por ser algo que alavancou muitas pesquisas em controle biológico com fungos entomopatogênicos, né? Aí, quais foram as grandes características que teve a partir desse programa? Primeiro que foi o programa que teve mais pesquisa em campo, de larga escala, então foram, assim, muitos hectares para poder fazer essa pesquisa. E aí mostrou que teve uma experiência satisfatória, porque muitos desses insetos que foram contaminados, eles deixaram a área, e aí depois, uns morreram e outros deixaram as áreas, né? E aí depois de um tempo, pôde-se observar que não precisava de uma reaplicação desse controle biológico, porque sempre que vinham outros, o fungo já estava no ambiente, então infectava essas novas gerações de fungos, de insetos também. Nesse mesmo programa, foi feita uma comparação de 2 lotes. Um aplicando metarrhizo, que é o fungo, e um outro lote com inseticida comercial, que era o mais famoso, que era o fentrotião. E aí mostrou que no lote aplicado com metarrhizo, além dessa característica de ter matado os insetos que estavam lá, ou então feito que eles fizessem migração, quando eles voltavam também tinha uma reinfecção desses insetos. No caso do inseticida comercial, que era um defensivo químico, era necessário sempre estar fazendo uma reaplicação, porque a partir de 15 dias já tinha uma nova comunidade de gafanhotos entrando nesse lote novamente. Então, teve uma prova aí do quão a manutenção desse tratamento com controle biológico é menor em relação ao defensivo químico. E aí descobriu também que no caso daqueles gafanhotos que eles estavam tentando combater naquela lavoura, naqueles lotes, né, da pesquisa, descobriu uma característica fisiológica deles, que eles desenvolviam uma febre que ajudava na sua ação antifúngica, no sentido de o fungo tentou contaminar aquele gafanhoto, e aí ele tentava aumentar a sua temperatura,
para que não fosse propício para o desenvolvimento do fungo. Outra coisa também que foi observada nisso é que, assim, dentro desse processo de infecção do fungo, onde ele vai, o esporo se deposita no exoesqueleto, faz o apressório, domina as partes mais macias desse inseto. Pode observar também que, se esse inseto ele tiver em processo de muda, ou seja, produzindo exudase, ecdise, ele consegue se safar desse fungo que já criou o opressório e está tentando matar ele, né? Ou então, se isso não acontecer, ele realmente é tomado por esse entorno patogênico. O lercanicídio, ele é um dos agentes biocontroladores comerciais de insetos que tem o maior sucesso. E ele é usado muito em plantas, né? Como, por exemplo, o estudo que mais marcou ele foi no desenvolvimento de crisântemo, numa estufa de crisântemo, desenvolvido nos anos 70. Então, a quem que ele vai fazer o controle biológico, né? De afídeos e outras moscas brancas também. Atualmente, a gente tem essa Koppert, que é uma empresa multinacional, que produz esse micotal, que ele serve para poder fazer o controle biológico, tipo banhos em pimentões, tomates, plantas ornamentais, flores, berinjela, feijão. Então, ele já também é bastante utilizado aí mundialmente, né? Agora, a segunda parte, que é meio que um bônus aí de fungos assassinos, são os destruidores de nematóides. Os nematóides são o quê, né? São pequenos vermes, no caso que a gente está vendo aqui, de 1 a 2 milímetros, muito comuns nos solos, estrume animal e tudo, e são saprófitos. Além de saprófitos, eles também podem ser parasitas. Aqui um nematóide, para vocês terem a ideia de como que é. Eles também podem ser parasitas, né? De maior escala, como, por exemplo, a trichinella, né? As piralis, que é um nematóide que entra na musculatura dos seres humanos e se hospeda ali, se desenvolve ali. E o Ascaris lumbricoides, que aí já é no intestino delgado, que o pessoal já conhece mais aí como lombriga, né, e tal. E aí, sendo um organismo que pode causar um problema nas plantações, como no caso nó de raiz, também é usado defensivos químicos para poder defender essas plantas, né? Então, mais um motivo aí para a gente poder usar melhor os fungos destruidores de nematóides para nosso bom desenvolvimento de sociedade saudável, né? E aí os fungos nematófagos, esse é um nome mais técnico para esses fungos, eles têm 3 principais adaptações para alimentação de nematóides. Eles podem ser, então, fungos caçadores de nematóides, fungos endoparasitas, e também tem um terceiro que é fungos que parasitam cistos. Mas aqui a gente não vai falar porque é outra questão aí. Quais são as suas estruturas para poder, então, caçar esses nematóides, né? Eles têm alguns mecanismos, como, por exemplo, a hifa adesiva, redes adesivas, puxadores adesivos, ramos adesivos curtos, anéis não restritivos e anéis constritivos. É possível que a gente encontre mais de um tipo desse mecanismo em diferentes espécies e grupos, com certeza. Mas aí vocês vão ver aqui como que funciona a coisa. Das hifas adesivas, o fungo ele desenvolve essas pequenas hifas que vai prender, de alguma forma, o seu nematóide que estiver passando, estiver no seu caminho. Das redes adesivas, então ele é
ele produz estruturas muito mais amplas e maiores, né, para poder realmente abraçar esse nematóide e aí poder consumir ele, né? Aqui ele mostra como que é os ramos adesivos. Então ele literalmente produz essa rede com uns bastõezinhos assim para adesivar. Se vocês perceberem aqui, é possível ver que tem uma pressão, ou seja, ele dá uma não permite, ou se o nematóide tentar escapar alguma coisa, ele vai dar uma pressão, ou ele vai apertando ele para, né, fazer consumir esse nematóide. Aqui a gente tem um exemplo mais próximo. Aqui é um tipo de mucilagem que prende esse nematóide. E em cima a gente tem algumas bactérias que são em formato de bastonetes, né? Aí aqui, puxadores adesivos, microscopicamente, que a gente pode perceber, que são hifas que crescem a partir do nematóide, do nemátodo já parasitado. Aqui, anéis não constritivos. E esse que é o mais absoluto dentro desses mecanismos, assim, que é o quê? É um anel que ele vai contrair. De que forma? Por temperatura. Então, o que vai acontecer? Ele está lá, do jeito que ele é, e aí um nematóide vai passando, e quando tem vai passando, e aí passa por esse anel, tem uma diferença de temperatura, e ele literalmente infla essas três estruturas aqui, de forma a asfixiar totalmente esse nematóide. Aqui uma fotinha bem dramática do nematóide asfixiado. Aqui a estrutura aberta, e essa estrutura é irreversível. Então, vai continuar presa ali até terminar de ser consumido pelo fungo. Dos fungos endoparasitas, né? Como que ele funciona? Ele faz uma estrutura, ele vai nesse, ele não vai capturar esses nematóides, mas ele vai adentrar aos nematóides. As outras estruturas que eu mostrei eram sempre de captura, né? Caçadores de nematóides. E esses fungos, eles não são obrigatoriamente fungos que se alimentam apenas de nematóides. No caso do endoparasitários, que é o que eu estou mostrando agora nesse slide, eles consomem apenas nematóides. Então, de que forma que ele vai fazer? Ele vai fazer a sua estrutura sobre o hospedeiro, né? Fazer uma primeira infecção a partir desse esporo. E aí, então, ele vai... E normalmente é perto da boca, né? Da onde esse nematóide vai se alimentar. Depois que ele germina, ele faz um bulbo para, então, dar acesso aonde ele se alimentaria e aí, então, criar essa hifa de colonizar esse hospedeiro, né? Essas são as referências que eu usei nessa palestra. Se vocês quiserem com mais atenção, eu posso mostrar para vocês. E eu gostaria imensamente de agradecer a CAPES pelo fomento em pesquisa, a Universidade Federal de Lavras, que é onde eu faço o meu mestrado, o Instituto Federal do Sul de Minas, no campus Muzambinho, e toda a organização da Semana da Bio do IF Sul de Minas, 6ª edição. Se alguém precisar entrar em contato comigo, esse é o meu telefone, tem o WhatsApp. E é isso. Obrigada. Parabéns, ótimo trabalho, muito interessante. Parabéns, Akiane, obrigada pela participação. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser deixar no chat, aí eu leio para você. A Fabiane perguntou se a trichinela que você falou seria o bicho geográfico. Não é o bicho... Bom, deixa eu resgatar aqui. Mas pelo que eu lembro, não é o bicho geográfico, não. Vamos ver.
Eu vi que eles. Porque o bicho geográfico, ele anda na pele, né? Uhum. Esse que eu tô falando, ele se instala na musculatura dos seres humanos, no caso. Né? Deixa eu ver. Bom, se alguém encontrar aí, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas se tiver Eu, outra pergunta. eu tenho uma pergunta, não sei se entra um pouco na sua área, que é daquele fungo que está matando espécies de anfíbios no Brasil, não sei se já ouviu falar. Não ouvi falar, porque lá a gente estuda mais, aqui na UFLA, né? A gente estuda mais fungos, e como é microbiologia agrícola, está muito mais relacionado à planta, né? Mas podemos falar sobre ele também, não sei. Ah, não, eu não sei muita coisa sobre ele, não. É só porque a gente trabalha mais com anfíbio, né? Tem as pererecas aqui, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Que no Brasil não tem um projeto de conservação para anfíbio, tem um só lá em São Paulo e é o único do Brasil. E a população está decaindo por conta desse fungo que está dando nelas, entendeu? Nossa, pode crer. Isso mostra quanto que é necessário desenvolver novos grupos de pesquisa aí, né? Uhum. Que apesar de a gente estar levando uma rasteira assim, do governo federal atualmente, eu espero que o próximo governo tenha uma boa atenção sobre isso, para que a gente possa desenvolver projetos nesse sentido, né? Que é extremamente importante. Uhum. Outra coisa que eu ia perguntar também, por exemplo, se a gente conseguir identificar um desses fungos na natureza, você acha que seria interessante a gente tentar colher eles assim para tirar daquele ambiente ou melhor deixar parado ali e vida que segue? Não entendi. Como assim? Qual foi? Esses fungos assim que são mais agressivos para o inseto, né? Eles não afetam a gente, né? Não afetam a gente. E por isso que ele é usado como controle biológico. Porque ele vai afetar exclusivamente esses insetos. Entendi. Aí a Mas minha dúvida assim, é essa, se eu passo com ele na natureza assim, se era melhor a gente passar direto ou sem problema, assim. eu vou falar algo que é um pouco polêmico entre os biólogos e talvez veterinários, mas que é a questão que a gente vive aí na vida, né? Que é, o gavião vai comer o rato. A gente deve interferir? Não. Fica aí o questionamento. Mesma coisa, no caso dos fungos, é o processo natural deles, né? É um desenvolvimento que há milhões de anos já surgiu e que há milhões de anos vai continuar surgindo e que a gente literalmente não vai fazer diferença nenhuma nisso. No máximo é quando tem alguns animais que a gente tem cuidado, né? Então, você vê algum, sei lá, uma onça comendo meu gato, aí você vai querer parar, né? Mas o processo do meio natural e tudo fica um pouco. Perde um pouco do sentido, assim. Então, não tem muito o que fazer com os fungos que estão consumindo. No caso, se você achar um cordíceps militares, aí você só vai ver que ele é medicinal. E também não recomendo que você colete ele no meio do mato, até porque a identificação de fungo é algo bastante complexo. Então, por mais que a gente trabalhe com coleta de fungos e meio alguns cogumelos comestíveis, pensa que são pessoas que estão fazendo pós-graduação. Então, são pessoas que já estão minimamente embasadas e tem um grupo de pesquisa junto para poder fazer coleta e ver se é comestível ou não, para ver se vai comer ou não, que normalmente não permite, né? Mas não é recomendável mesmo fazer a coleta ou alguma coisa assim desses cogumelos, somente se for para consumo. Agora, se for ser legal, tirar foto, bonito, não tem problema nenhum. Tá. Antes de ir para a pergunta da Lilian, eu vou falar para vocês que eu coloquei a planilha de lista de presença aqui no chat para vocês preencherem para ficar. Certeza o pessoal confundiu e acabou colocando o nome numa aba de numa palestra que já tinha ido. A aba que vocês têm que preencher dia 8/12. A Lília perguntou se algum desses fungos que você falou causa alguma doença no ser humano, ou, sei lá, deixa alucinado, assim. Não. Desses que eu falei, não.
Que bom, né? Mais alguma pergunta, gente? Acho que não, né? Qualquer coisa também, se alguém precisar, você pode mandar meu contato, não tem problema. Então, Alexandre, a gente não vai conseguir colocar, porque esse daqui é link de aluno, e aí eu não tenho a possibilidade de gravar a tela do Meet, né? Essa é uma função só dos professores. Exclusivo, só um dia. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo que veio, a participação da Kiane também, lembrando que a oficina que ela ia dar amanhã foi cancelada, porque a gente teve alguns problemas aí de percurso, muitos problemas, na verdade. Um pouquinho, nada do que a vida não seja naturalmente. Se um dia der certo, o pessoal ficou bem animado com a palestra aqui. Eu também. E se um dia der certo, a gente faz essa palestra presencialmente aqui, tá bom? Certo. Obrigada, gente. Lembrando que amanhã tem mais uma palestra, a última, né, que é sobre os pinípedes do Oceano Austral. E veja capivara de crochê, viu, gente? Não é de verdade, não. Bom, porque biólogo meio que gosta de pegar uns bichos diferentes para poder criar, né? Uhum. Não que possa, não façam isso. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, gente. viu? Muito Boa noite. obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite. Foi excelente, muito obrigado.